Pastor Marcos, vamos abrir a palavra. Esse povo tem que ser sacudido pelo Evangelho, irmão. Santo Deus e Pai, usa mais uma vez o pastor Marcos, batiza-o com teu Espírito por Jesus. Amém. Amigo, que bênção está sendo para mim estar com vocês. Eu estou muito feliz de poder estar aqui. Vocês não imaginam a alegria que eu tenho. Eu entendo que eu estou participando do momento que a igreja vai ter que... Essa é uma semente. E essa semente tem que ser plantada em muitos territórios. E esse modelo tem que ser replicado. Se nós acreditamos numa volta de Jesus para os nossos dias, nós temos que também ter o derramamento do Espírito Santo para os nossos dias. As coisas são vinculadas. Não dá para ter uma sem a outra. Ou a gente trabalha com uma visão e com a outra, ou sem nenhuma delas. Porque Cristo não volta sem ter chuva serôdia, sem ter alto clamor, sem ter sacudidura e sem ter um povo preparado para recebê-lo. E esse povo somos nós. Louvado seja Deus. Amém. Queridos, estamos com quase 30 mil pessoas acompanhando esse programa. Vocês sabem o que é isso? Isso é um movimento que eu tenho certeza de que brevemente nós vamos agora pensar em 45 mil, 50 mil, 100 mil. Eu não sei quantos, mas eu sei que é um grupo que se multiplicará pelo poder do Espírito Santo e pela certeza de que estamos no tempo do fim. Sem marcar data, sem nada disso. Apenas assistindo os eventos que estão diante de nós. O NASP HT de Hortolândia. Mande para alguém mais uma vez esse link. Fala, olha, vai terminar a vigília daqui a pouco, você não pode perder essa parte final. No YouTube entra lá um NASP HT de Hortolândia e você vai colocar mais alguém em contato conosco e quem sabe a gente alcance aí os 30 mil. Recebi agora uma chamada de atenção de uma pessoa muito querida, minha mãe. Minha mãe está lá em Belém do Pará assistindo. Ela disse, volta e retifica o que você falou. E mãe manda. Eu falei que Nabucodonosor colocou Daniel na cova dos leões. Foi não. Mas deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu estou pregando um sermão de 1 hora em 30 minutos. Aquele sermão ali, chama Deus é Real, é 1 hora de sermão. Eu conto detalhes das experiências que eu não contei aqui, eu saí saltando. Então, por isso me perdoem. Quem colocou foi Dario. Nabucodonosor já tinha se acabado há um bocado de tempo. E lá vai o Daniel. Então, a mamãe lá em Belém do Pará diz, filho, vai lá e retifica. Mãe é mãe, hein? Adorar uma hora dessa. Outra coisa importante. Eu conto experiências com Deus da minha vida pessoal, que a gente às vezes não gosta de contar, porque pode ser mal interpretado, pode se entender algum tipo de link errado, alguma leitura errada do que eu conto. Mas, queridos, eu sou um pecador como todos os outros. O que me alegra é que se Deus é capaz de fazer isso na vida de uma pessoa que tem todas as falhas, a Bíblia diz que Elias era como um de nós, com as fraquezas que nós temos, e ele fez uma oração e o sol parou. O que a gente não pode fazer também? Pedir coisas grandes a Deus. Nada tendes, porque nada... É hora de pedir. A minha filha esse segundo bloco vai ser todo na área espiritual, ok? Mas antes um pouquinho. A minha filha ia no avião e, de repente, houve uma queda do avião, aquele vácuo, aquele negócio tremendo. Inclusive, machucou pessoas, me parece que a coisa foi muito grande. E no momento em que ela viu que aquele avião desce de uma vez, o avião ia cair. E na visão dela seria o fim. E ela então lembrou de clamar a Deus. E ela me contou quando chegou, dizendo assim, pai, naquela hora não teve jeito. Naquela hora, pai, quando todo mundo gritava e que eu vi que era o final, o avião podia cair mesmo, nós tínhamos iminência de morte. Eu olhei para o céu e disse, Deus do meu pai, tem misericórdia de mim. Deus do meu pai. Eu falei, filho, o pai fica feliz com isso, mas o pai quer que você diga, meu Deus. Não diga Deus do meu pai, porque o Deus é seu, não é do papai. Ela diz, não, filho, pai, é porque de alguma maneira eu tenho visto Deus aqui e eu vejo o Senhor. Sabe, isso me emocionou tanto, eu fiquei pensando, será que o filho seu pode dizer Deus do meu pai, Deus da minha mãe? Você está passando para a sua família esse Deus real? Bom, eu podia contar experiências do que Deus fez na minha vida há 15 dias atrás.
há 20, 15, há uma semana atrás. Porque o que eu estou contando aqui, eu contei algumas coisas que são documentadas um pouco atrasado. Eu podia contar de 20 dias atrás, eu estava na plenária da União Norte Brasileira, quando eu recebi uma ligação de um médico de Belém. E esse médico disse: Marcos, você está em onde? Eu disse: eu estou numa reunião, numa plenária importante. Ele disse: meu amigo, pelo amor de Deus, sai e ore por mim. Meu paciente vai morrer nos próximos 30 minutos, se Deus não colocar a mão agora e fizer um milagre. Esse médico acredita no poder da oração. Eu saí daquela reunião, fui clamar no banheiro, e orar, e chorar, e pedir a Deus que fizesse um milagre. Eu conheço a história do que aconteceu, não é ética, não posso contar para vocês. E eu falei para ele: durante 1 hora eu estarei em conexão direta com esse Deus, clamando pelo seu paciente. O paciente iria parar o coração em 1 hora, em 30 minutos a 1 hora. Nenhum dano naquele coração. Eu podia contar a experiência da minha carteira, que desapareceu, foi perdida numa situação adversa, num lugar imenso. História linda de um milagre. Isso tem, a da carteira tem 2 semanas. Eu podia contar do sábado passado, quando o meu quarteto cantava no local, houve um problema com o subwoofer da QSC. Custa R$20 mil, queridos. Estou falando do valor para vocês terem uma ideia de que é uma peça cara e seria danificado para sempre. Não tem conserto, dano. E Deus colocou a mão e nenhum dano houve. Eu tenho histórias semanais com Deus. Você também. Então não ore para o Deus do Dr. Marcos pelas histórias do Dr. Marcos. Não. Ore para o seu Deus, para você ter as suas histórias com esse Deus e conte. Porque parece que tem muita gente recebendo bênção e pouca gente contando as bênçãos que Deus dá. O primeiro sermão foi muito ligado a coisas materiais, a eventos materiais. Esse segundo completa aquela visão. Nós vamos para a parte espiritual agora. Primeiro, as 3 frases que você deve acordar lembrando delas. Tenta decorar isso, tenta escrever isso no papel, bota isso na sua cabeça. Abra os olhos de manhã cedo e fale bem alto: eu tenho um Deus real. Ande aquele dia todo pensando no Deus real que você tem. Mostre para os seus problemas o tamanho do seu Deus, para que os seus problemas fiquem pequenininhos. Não importa o tamanho do gigante Golias, mostre o tamanho do seu Deus real. Quando Davi olha para o gigante, Davi falou uma frase linda: eu vou a ti porque eu sou muito bom na pedrada. Foi isso? Foi não. Eu vou a ti em nome do Deus dos exércitos. E o gigante ficou pequenininho perto dele. Não mostre o tamanho dos seus problemas para Deus. Mostre os seus problemas, o tamanho do seu Deus. A linha é essa: tenha um Deus real. Segunda frase: eu preciso brilhar. Brilhar onde? Brilhar no meio da escuridão, da pior escuridão, quando não se sabe o que fazer. Você que é um cristão, levanta a mão e diga: eu sou um cristão, eu tenho brilhe, as pessoas têm que ver você brilhar. Você não é deste mundo. Então vem a terceira fase: minha pátria está no céu. E quando você pensa assim, as adversidades da vida se reduzem. Sabe, queridos, daqui a 30 anos, não faz nenhuma diferença se você morava embaixo da ponte ou se morava no palácio. Se você andava de Ferrari ou andava de bicicleta. Se você tinha uma roupa da melhor marca ou se você tinha uma camiseta velhinha. Daqui a 30 anos nada disso tem valor. Sabe o que faz diferença? Se você tinha o Espírito Santo ou não. Só isso. Eu estou falando 30 anos, mas eu não acredito que seja 30 anos. Eu falei para dar um número aí, acredito em bem menos tempo do que isso. A gente não trabalha com data. Vamos para o tema, para a gente poder. Esse tema eu vou falar mais devagar e eu não vou falar sobre o tema todo, também é 1 hora de tema. Santificação, o tema é como vencer Satanás. E é um tema agressivo e eu preciso de um tempo longo para tratar dele por inteiro. Mas eu não vou pensar alguns pontos para nós, que é o que interessa para nós nesses 20 e poucos minutos que nós temos. Por que eu estou mostrando isso aí? Isso aqui é o nosso quarteto cantando numa cidade chamada Carutapera. E vocês lembram do seu Ita, que eu contei? Hoje de manhã cedo, quem estava aqui assistiu? O sermão da manhã. Essa é a cidade, a região do seu Ita, aquele homem dos milagres. Tem tanta história bonita que ele tem de Deus agindo na vida dele. Seu Hilton dos Santos Almeida. Esse é o lugar onde ele mora. Como fazer para vencer Satanás? Tem um vídeo bonito, nós não vamos ver o vídeo para a gente ganhar tempo, a gente vai direto às 5 perguntas. Essas 5 perguntas, cada uma delas dá um sermão, cada uma delas dá motivo para muito estudo, mas vamos tentar responder isso de forma didática e rápida. Primeiro, o que devo fazer para morar no céu? Segunda pergunta, podemos ser perfeitos? Terceira pergunta,
Santo peca, é possível vencer Satanás? Quarta pergunta, o que é pecado e o que é justiça? E quinta pergunta, o que é conversão e santificação? Dá uma semana de oração sobre cada tema. Aí você pega isso e bota em 25 minutos, você vê que é difícil. Mas eu vou dar para vocês a essência do que a gente tem que entender em relação a isso aqui. O que devo fazer para morar no céu? Para morar no céu. Se você perguntar para Paulo e Silas, eles dirão, crer no Senhor Jesus, é a história do carcereiro. Se você perguntar isso para Pedro, 3.000 pessoas perguntaram, ele disse, arrependei-vos e sejais batizados. Nota que já ficou diferente. Ficou pior se salvar no sermão de Pedro e mais fácil se salvar no sermão de Paulo. Mas vamos para diante. Como Jesus é o caminho, vamos perguntar para Jesus para ficar mais fácil. Senhor, o Senhor que é o caminho, o que eu faço para morar no céu? E ele vai responder, depende. A pergunta é de dia ou é de noite? Você fala, não entendi. De dia, um jovem rico perguntou para ele, o que eu faço para morar no céu? E ele falou, guarda os mandamentos. De noite, um cidadão chamado Nicodemos perguntou, sabe o que ele disse? Você tem que nascer de novo. Justificação pela fé. Jovem rico, justificação pelas obras. Nicodemos, como é que pode isso? Estranho, né? Quando você pega um pedacinho da Bíblia sozinho, a coisa não tem sentido. É que é tudo isso junto, queridos. O padrão é a mistura de tudo isso, mas eu vou explicar melhor um pouco adiante, para ver se a gente consegue ter uma boa compreensão disso. Primeiro ponto, a primeira pergunta que a gente faz é essa, que devo fazer para morar no céu? E podemos ser perfeitos. Vamos para podemos ser perfeitos. Há um grupo que diz que nós não podemos ser perfeitos. E esse grupo que diz que não podemos ser perfeitos se baseia na Bíblia. E se baseia no Novo Testamento. E se baseia no livro de Filipenses, no capítulo 3. E eles dizem assim, no verso 12, Paulo dizendo, não que eu tenha alcançado a perfeição e que eu seja perfeito. Não precisa ler o resto. Se Paulão, que era Paulão, não era perfeito, quem é você para ser perfeito? Pronto, acabou. Mas há um grupo que pensa diferente. Que nós podemos ser perfeitos sim. E eles se baseiam na Bíblia. E se baseiam também no Novo Testamento. E também em Filipenses. E também no capítulo 3. Apenas no verso 15, que diz assim, pelo que todos quantos somos perfeitos, pronto, problema é para nós. Estão vendo como é que é interessante teologia? Daqui a pouco eu respondo isso, vamos para adiante. Esse homem queria ser perfeito, isso é um fato literal. E ele entende que para ser perfeito, ele precisa pegar esses pregos, colocar no álcool, e todos os anos, isso tem TV a cabo, ele é crucificado realmente, literalmente. Isso aqui não é um teatro, isso é real. Ele é pregado. Agora ele parou de fazer isso, que você não aguenta mais não. Não vai querer mais ser perfeito não, está muito difícil. Então ele parou de fazer isso. Está na internet. Será que é assim que a gente vai ser perfeito nesse mundo? Acho que o caminho não é esse não. Cristo tem 2 encontros que quando teve dezenas, mas 2 que se completam quando a gente está tratando desse pacote que é perfeição, santificação, justificação. Tudo isso se encaixa aqui. O primeiro encontro é de Jesus com Maria Madalena. E neste encontro a gente vê que ele realiza aquilo que ele prometeu fazer. Os cansados e sobrecarregados eu vou aliviar. Fez isso com ela. Não vim chamar justos e sim pecadores. E aquele que vem a mim não lanço fora. Eu tenho falado com jovens e às vezes eles abrem o pecado para mim e pedem que eu ore por eles, eu gosto de fazer isso. Eu sempre digo para eles o seguinte, você não tem que mudar nada em sua vida para ir a Jesus. Não conserte a sua vida para ir a Jesus. Sabe por que não? Porque o jovem rico não tomou banho para ir para a casa do pai. Ele chegou na casa do pai com toda a lama que ele tinha e recebeu o abraço do pai. Você tem que largar a droga para ir a Jesus? Não. Tem que largar o sexo impróprio? Não. A pornografia? Não. Você tem que largar o que para ir a Jesus? Não largue as coisas para ir a Jesus, porque você não vai ter força para fazer isso, filho. Não largue as suas amantes para ir a Jesus. E eu falo para alguém que está perdido. Sabe por quê? Porque a transformação do jovem, do filho pródigo, acontece na casa do pai e não no chiqueiro de porco. Ele não toma um banho, bota uma gravata e diz, pai, estou voltando. Não, ele volta sujo de lama e quando ele encontra o pai, ele tem uma frase programada dizendo, pai, eu pequei, eu sou um lixo. Ele não consegue falar. Porque quando ele começa a falar, o pai corre ao encontro dele e coloca uma capa branca em cima dele e nesse momento ele está salvo. A justiça divina é colocada sobre ele com a lama e tudo.
E ele recebe a justiça de Cristo naquele momento, e o pai diz, agora vamos para dentro de casa. Em casa você vai tomar banho, em casa vão haver as mudanças na sua vida. Sabe onde a gente muda? É com o Espírito Santo. Não é eu, com meus votos pessoais e minha força de vontade, que eu me santifico. Ele faz as mudanças. Quando eu faço, o mérito é meu, e o meu mérito dá nojo para Deus. Ele diz que é trapo de imundícia, aquilo incomoda a Deus, e olhar para o céu e dizer assim, Senhor, viu que eu venci isso, viu que eu venci aquilo, eu sou o máximo. Ai, querido, isso enoja a Deus. O maravilhoso é você dizer, Senhor, obrigado, porque tu vencestes isso em minha vida. É Ele que faz, é Ele que fala, vai e não peques mais, e propicia os meios para que não haja o pecado. Deu para entender isso? Simples assim. Salvação é isso. Vamos para adiante. E no segundo encontro com Nicodemos, ele diz, você tem que nascer de novo. Isso deu tanta confusão, porque Nicodemos era um homem que dava esmola, um famoso, era um homem rico, era um homem que era um fariseu, era um doutor em teologia, e dizer que ele estava perdido ofendia. A expressão bíblica não foi nascer de novo, foi nascer do alto. A palavra usada é nascer do alto. E Nicodemos levou-o a nascer de novo. Depois eu volto desse tema. Um lobo queria muito uma vida diferente. Começou a olhar as ovelhas e disse, sabe que elas são tranquilas, elas não caçam, não brigam, elas são, que coisa boa. E começou a estudar melhor a vida das ovelhas, e disse, olha, e ficou olhando, elas vivem tranquilas, vivem em paz, vivem uma ao lado da outra, que coisa boa, a melhor vida é uma vida de ovelha. E entendendo isso, ele toma uma decisão, e a decisão foi a seguinte, eu vou comprar os livros, e vou estudar tudo sobre ovelha. Estudou, tudo que era livro de ovelha, ele leu, e no final ele disse, a decisão da minha vida é eu vou ser uma ovelha. Pronto. Acontece que não basta decidir ser ovelha para virar ovelha. Você continua sendo lobo com a decisão e tudo. Mas ele agora estava determinado a ser ovelha, e ele era um lobo que tinha força de vontade. E feito isso, então, ele disse, agora vamos lá, eu vou morar com as ovelhas. Mas as ovelhas não o queriam lá. Ele assustava as ovelhas, porque era um lobo. E percebendo isso, ele disse, bom, então eu vou me assemelhar às ovelhas, elas são brancas, e eu vou ser uma ovelha branca. E se pintou de branco, e disse, agora eu sou uma ovelha. Mas mais uma vez acontece o óbvio, as ovelhas dizem, você não tem cheiro de ovelha, você cheira lobo. Ele disse, tá bom, então eu visto uma pele de ovelha, agora eu vou cheirar ovelha. Era um lobo determinado, eu estou te falando, pensa num lobo com força de vontade, está aí. E agora com esta vestimenta, ele disse, eu cheiro ovelha, eu sou branco como ovelha, eu vou ficar no meio das ovelhas. Mas as ovelhas comiam capim, ele disse, capim é horrível, ele começou a comer também. Mas como é que a ovelha come isso? Esse negócio não tem gosto de nada, isso não tem gosto. Gosto é carne, ovelha não, esse negócio de capim não. E ele começou a viver ali determinado, mas infeliz. Porque um lobo que não vira ovelha não se sente feliz comendo o que come uma ovelha. Mas determinado como ele estava, ele remoía, as ovelhas ficavam depois fazendo assim com a boca, ele fazia também. Eu vou ser ovelha, eu vou, custe o que custar. Mas de vez em quando dava aquela saudade do tempo que ele era lobo. Ele dizia, rapaz, aí dava uma carreirinha, o ancião ovelha não estava lá, o pastor ovelha não estava lá, não tinha ninguém ovelha, ele dizia, agora eu vou voltar a ser lobo. Encontrava os amigos lobos e voltava a ter uma vida de lobo. E no sábado, ele voltava a ser ovelha. Não joguem pedra nesse lobo. Esse lobo está na solidão. Esse lobo tem nome e sobrenome. A igreja está cheia de lobos assim. Eles sofrem. Não diga lobo mau caráter, lobo que engana as ovelhas. Não fale isso. Tenha pena desse lobo. Porque nas noites, na solidão, ele não consegue dormir clamando a Deus, Senhor, todos pensam que eu sou uma ovelha, mas tu sabes que eu não sou. Porque a minha vida particular não é compatível com a vida de ovelha. Deixa eu dizer uma coisa para você. Será que todos os nossos líderes que pregam nesse púlpito teriam coragem de pregar aqui um sermão se a vida particular deles, da última semana, fosse projetada enquanto ele prega? Será que aquele que pega o microfone e abre a palavra de Deus falando para a igreja, teria coragem de pregar esse sermão se o que aconteceu na última semana, basta isso, estivesse passando enquanto ele pregava? Talvez muitos não pregariam, porque não são ovelhas. Porque muitos de nós vivemos uma teologia que não é a teologia de salvação. Bom, mas imagine que uma noite esse lobo, clamando a Deus, eu não vou comentar sobre isso aqui que não vai dar, clamando a Deus, chorando, pedindo uma transformação, é ouvido por Deus. A pergunta é, a ovelha, algum lobo vira ovelha? Impossível, Marcos, só por milagre.
Mas Deus faz milagres. Imagine que naquela noite em que ele clama, o Espírito Santo toma conta dele e o transforma numa ovelha. Como é que vai ser o dia seguinte desse lobo? Procure esse lobo aí no meio das ovelhas, vocês não acham mais. Porque agora só existem ovelhas. Agora ele tem prazer em comer capim. Eu conheço um homem desequilibrado na área sexual. Esse homem olhou uma mulher tomando banho e disse: eu quero. Disseram: não pode. Ele disse: eu quero, mas o pai dela é conselheiro do reino. Ele disse: não quero saber disso, eu quero a mulher. Disseram: não pode, ela é casada. Ele disse: mata o marido dela, eu quero. Disseram: um homem louco, devia ser castrado esse camarada, ele não tinha equilíbrio emocional. É louco um homem desse, chamado Davi. Mas depois de um tempo, quando ele pede a transformação para virar ovelha, e quando o milagre acontece, ele fala um outro verso na Bíblia que me alegra. Ele diz: o meu prazer, que estava no sexo da forma equivocada, o meu prazer está na lei do Senhor, e nela eu medito de dia e de noite. Estão vendo como é que um lobo vira ovelha? Mas Davi, o seu prazer não estava naquilo. Não esteve, mas quando Deus me transformou, o meu prazer mudou de lugar. Querido, ser humano quer prazer, sempre, nascemos para ter prazer. O problema é onde vamos colocar o prazer. O diabo quer que você coloque o prazer no pecado, Cristo quer que você coloque o prazer na lei do Senhor, e o Espírito Santo faz a transformação. Está dando para entender como é que funciona a santificação? Se eu tivesse 1h30 para pregar esse tema. Vamos para adiante. Você tem que nascer de novo, Nicodemos. Tem que haver santificação. Se você não nascer de novo, é impossível entrar no céu. Sabe de uma coisa, querido? Você já viu como é que é um nascimento? Tem um nascimento aqui, ó. Isso aqui está no computador, bonitinho. Eu tenho um nascimento no parto normal. Eu não vou ver isso para não perder tempo. Vamos para o parto normal. Eu tenho um parto normal aqui. Demora 3 minutos. Se tem criança aqui, acho que não pode ver isso. Mas é um parto normal dentro da banheira, etc. Não vou mostrar o parto normal. Quando Nicodemos disse: é impossível nascer de novo como adulto, ele estava falando da verdade. Você não vai nascer de novo fazendo força. Nascer de novo só acontece se houver um milagre, porque é algo impossível. Eu tenho pena de quem tenta nascer de novo, sem fazer isso na forma de milagre. Porque no final ele não nasce de novo. Ele é o ser mais infeliz, porque ele perdeu o céu e perdeu a terra, porque ele não conseguiu ser feliz aqui e não vai ser feliz lá. Vamos para adiante. Essa mulher não dá tempo, deixa ela guardada para outro dia. Aqui tem um pedaço, um exemplo que Cristo deu, que me chamou muita atenção. Eu estou pensando alguns pontos, tá ok? Que são os pontos mais importantes para a gente deixar de mensagem para vocês. Depois de passar por Anás, Caifás e Pilatos, há um encontro de Pilatos com Jesus, só os dois. E Pilatos faz uma pergunta para Jesus: tu és o rei dos judeus? Essa pergunta é interessante, amigos, porque ela tem várias conotações teológicas profundas. Mas a resposta de Jesus foi de uma clareza fenomenal. Jesus diz apenas o seguinte para ele: meu reino não é desse mundo, minha pátria está no céu. Estão vendo a frase de Jesus? É que você tem que dizer eu também. Meu reino não é desse mundo. Arrependei-vos que é chegado o reino dos céus. Casa de meu pai há muitas moradas, vossa pátria está no céu. A Bíblia é clara dizendo: você tem que nascer de novo, como alguém que mora no céu. Nascer de novo, essa mesma palavra é do alto. Essa palavra é do alto. Em 3:31 ela é a mesma palavra e o sentido é do alto. Que é o que Cristo falava e Nicodemos tentou evitar aquilo ali. Cristo não discutiu com ele, mas mostrou o erro dele e não quis entrar no problema teológico. Nascendo nesse mundo, a gente tem pouca coisa a receber aqui. Não vale a pena, tem que nascer do céu, nascer de novo. As 3 frases você não deve esquecer: eu tenho um Deus real, eu preciso brilhar e minha pátria está no céu. Se você mantiver isso o seu dia todo, aqui você é um forasteiro. Se você nascer de novo, o seu idioma já não é mais o desse mundo, é o do céu. Se você nascer de novo, você vai ter prazer em andar cantando hinos. Eu não escuto outra coisa, eu não escuto música clássica, nada contra a música clássica. Eu não escuto músicas seculares, eu não escuto música profana, eu só escuto hinos. Sabe por quê? Porque eu estou me preparando para escutar hino eternamente no céu. Para que eu vou escutar outra coisa aqui na terra? Não vou não, irmãos. Não tenho tempo para isso. Eu saio do hospital, às vezes, num momento difícil da vida. Como a gente passa por momentos difíceis lá dentro, trabalhando. E quando eu entro no meu carro tem todos os hinos, e tem uma quantidade enorme de hinos, e fica aleatoriamente. E quando eu entro no carro, assim, às vezes, com a cabeça cheia de peso, eu abro a porta, fecho a porta, e ligo o carro, o som começa a tocar. Não ando só, em meio à tempestade. Oh, queridos, algumas vezes eu me emociono
de ver como Deus é real. Nas horas difíceis, ele entra em cena e diz: Marcos, você não está só. Ei, filho, eu estou com você. E nessa hora muda, eu tenho paz. Faça isso. Relacionamento com Deus é isso. É você estar o tempo todo em conexão. O teu idioma passa a ser o do céu. As coisas lindas dos seus pensamentos são os pensamentos do céu. As coisas materiais não são mais as que ocupam. A sua alegria está nas coisas de Deus. Você perdoa as pessoas, não há vingança. Você vive como Paulo. Paulo vivia como Jesus e tinha os frutos do Espírito, e não do Paulo, não do Marcos, e sim do Espírito. Se os frutos não forem do Espírito, Deus não os reconhece. E é por isso que muita gente faz força desesperada, mas sem nenhum sentido, para transformar alguma coisa que só é transformada pelo poder do Espírito Santo, que é uma vida. Nós estamos num campo de batalha. Aqui não é parque de diversão. Não dá para brincar de ser cristão. Satanás não está brincando de ser diabo. Nós estamos vivendo o final dos tempos. E a gente não pode ter um encontro com a igreja. A gente tem que ter um encontro com Cristo. E esse encontro com Cristo, às vezes custa lágrimas. Às vezes custa perder coisas materiais, porque a porta é estreita, mas o caminho é estreito também. Não há uma porta estreita com um caminho largo, e não houve reforma, nem na porta e nem no caminho. E são poucos que vão entrar por ela. Quem disse foi Cristo. E a gente tem que acreditar que são poucos. São vocês, sou eu e outros que desejam entrar. Eu vou pular o pastor Bulhon, que ele tinha alguma coisa aqui, mas deixa para outro dia. Ele vai falar, ele já falou muito. Santo peca. Bom, é possível vencer Satanás? É possível vencer sem pecar? Eu respondo para vocês de uma forma, deixa o pastor Bulhon de novo, ele vai guardar para depois. Pessoal, é impossível vencer Satanás. Imagina um duelo meu contra Satanás. Satanás é invisível, eu não tenho como lutar com ele. Ele sabe a minha genética e vai no meu ponto fraco. Eu não tenho, quem sou eu para lutar contra Satanás? Eu não tenho recursos humanos para lutar contra Satanás. Eu, uma época, tomei uma decisão radical. Já contei isso aqui na igreja há muitos anos atrás. Eu decidi que eu queria criar um urubu. Vocês lembram disso? Não sei quantos lembram desse negócio do urubu, que eu resolvi criar um urubu. Porque o urubu era o ser que melhor traduzia a natureza pecaminosa. Eu queria criar um urubu para poder fazer sermão para jovem e levar o urubu para mostrar, porque eu acho que ia ser um impacto para os jovens. Acontece que eu fiz tanta coisa para criar um urubu, descobri que é um animal silvestre, não pode ser criado. Aí decidi empalhar um urubu para os taxidermistas, eu acho que é isso. Liguei para São Paulo, vou empalhar um urubu. Eles disseram, você tem que mandar urubu. Eu disse, está faltando urubu em São Paulo? Tem que mandar de Belém do Pará. E disseram, não, é porque é proibido matar um urubu, é crime. E no final, a mulher me ligou um dia, pastor, achei o seu urubu. Eu digo, não quero mais. Ela, não achei, pastor, está doente aqui, foi atropelado, o senhor pode levar o urubu e salvar. Não vai dar certo, minha senhora, eu desisti do urubu. Mas nós nascemos nesse mundo com natureza de urubu. Nós gostamos do lixo da vida. Não importa que eu crie um urubu. Imagine que eu pegue um urubu novinho, bonitinho, lindo e maravilhoso, eu crie, dê perfume, dê banho para ele, com shampoo de urubu, ração maravilhosa. O dia que encontrar um peixe morto, ele vai querer o peixe morto, não vai querer a ração maravilhosa, porque ele é um urubu. Nós nascemos nesse mundo com natureza de urubu. Com essa natureza é impossível gostar das coisas maravilhosas e puras do céu. O pastor Bulhon estava tão presente hoje. Tudo isso, tá bom. Deus não pede para você vencer Satanás. Essa foi a frase que eu demorei a entender. Alguém falou assim, não pastor, mas lê na Bíblia que está escrito assim, ó, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Eu digo, não está escrito isso na Bíblia. Você lê um pedaço da Bíblia, cuidado, a Bíblia tem um pedaço da Bíblia que diz assim, não há Deus. Então não lê um pedaço só, lê o resto todo. O Salmo diz o nécio no seu coração, não há Deus. Aí sim. O texto diz assim, sujeitai-vos a Deus. Sujeitai-vos a Deus. É aqui, é através da sujeição a Deus, é através da ação do Espírito Santo em sua vida que haverá uma resistência ao pecado e a Satanás. Deu para entender? Eu insisto muito nisso, porque eu passei a minha juventude, uma parte dela toda tentando consertar minha vida, e isso não acontecia, e eu não ouvia um sermão que pudesse dizer para mim como é que eu fazia da forma errada. Quando eu entendi que eu não tenho que consertar nada, quem conserta é Deus, eu apenas sou aquele que me deito para um transplante cardíaco, eu não realizo o transplante cardíaco em mim. A diferença é essa. Eu tinha algumas histórias aqui, a gente vai deixar essas histórias aqui para daqui a pouco, vamos pular. A maior mentira do diabo é que você tem que mudar para ir a Jesus. E com isso as pessoas não mudam e não conseguem estar com Jesus. O que é pecado e o que é justiça? Primeira coisa, pecado não é algo que você faça. Eu sempre pergunto se alguém aqui já bebeu alguma bebida alcoólica e faça uma brincadeira com a igreja. Não é hora de brincar e nem o tempo permite. Mas um bêbado chamado Noé
passou a ser um homem segundo o coração de Deus. Um covarde chamado Abraão, que entregou a sua esposa para fazer coisas terríveis porque não tinha coragem de ser o que ele devia ser, passou a ser um homem segundo o coração de Deus. Um outro que ia para o terraço, olhar a mulher do vizinho tomar banho, chamado Davi, mudou de vida e passou a homem segundo o coração de Deus. Todos eles aprenderam a andar com Jesus e a transformação aconteceu a partir do momento em que andaram com Jesus. Justiça não é algo que você faça. Justiça não é algo que façamos. Justiça é uma pessoa. Justiça, a Bíblia diz. Eu criei um aparelho chamado espiritímetro. É que o espiritímetro não entrou quando a gente mudou aqui não deu para mostrar o espiritímetro para vocês. Tudo bem, deixa para lá. Justiça é uma pessoa. Nos seus dias, voltando, nos seus dias, Judá será salvo, Israel habitará seguro, este é o nome de que será chamado Senhor Justiça. Justiça é pessoa, justiça não é coisa que eu faça. O outro verso é muito bonito, dizendo, nele, em Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Quando é que eu sou justo? Quando eu me abraço à pessoa justiça chamada Jesus. Quando através do Espírito Santo eu me conecto e me mantenho conectado à Trindade, sim. E a pessoa de Cristo, naturalmente, é aí. Enquanto eu me mantiver agarrado com Ele, eu estou sendo justo. E quando eu me afasto dele, eu sou injusto. Obedecendo ou desobedecendo a lei. Explico isso. Um ateu pode não adulterar? Pode, é um ateu direito. Ama a mulher dele, não adultera. Pode não roubar, não matar. É capaz de até vir sábado para a igreja? Sim. Pastor Dailson conta a história de um ateu que era membro da igreja dele. Ele fazia o sermão, quando ele acabava o sermão, o ateu dizia, pastor, sermãozão, sermãozão. Pastor Dailson Bezerra, sermãozão, pastor, se eu acreditasse em Deus, eu ia ficar até emocionado, mas eu sou ateu, não acredito em nada que o senhor falou. Pronto, ateu. Salvo ou perdido, irmãos? Perdido. Obedecendo 10 mandamentos? Perdido. Por quê? Porque é injusto. E por que é injusto? Porque justiça não é obediência, justiça é pessoa. Ou eu me relaciono com a pessoa, a justiça que é Cristo, ou não adianta eu tentar obedecer a despeito disso, porque aí a minha justiça é trapo de imundícia. E aqui estão os versos que alimentam essa linha de pensamento. Nenhum ser humano é injusto além do tempo em que tem fé em Deus e com Ele mantém vital ligação. Ellen White fala isso e tem outros termos. Nenhuma condenação há para os que guardam os 10 mandamentos. Tem isso na Bíblia? Não tem. É para os que estão em Cristo Jesus. Está dando para entender isso? Eu tenho 3 minutos. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Isso aqui era um cadáver que os estudantes decidiram trazer à vida de uma forma errada. O que é conversão? Conversão é mudança de natureza. Não é uma mudança de igreja. É uma mudança de vida em que a natureza pecaminosa passa a dar lugar para a natureza santa. Esta mudança é muito grande. Ao longo da minha vida, 5 homossexuais vieram falar comigo. Um deles, não posso dizer igreja, porque não é igreja de amigos que estão aqui presentes. Esses 5 pessoas, entre lésbicas e homossexuais, todos praticantes, e todos me fizeram a mesma pergunta depois desse sermão que eu preguei, não nesse tempo, mas ao longo de 1 hora e pouco, e perguntaram, Marcos, o que eu faço para ir para o céu? Um deles que me tocou muito, 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 esse disse para mim, quando acabou o culto, disse para mim, Marcos, eu quero que quando os portais do céu se abrirem, eu possa entrar ao seu lado no céu. Agora, você tem 1 hora, porque marcaram 1 hora de relógio, aquela entrevista pastoral, para eu falar com ele, ele disse, Marcos, agora fale 59 minutos, o que eu preciso para que isso aconteça. Eu me emocionei ali com ele. Queridos, não existe pecado para o qual Deus não tenha providenciado uma alternativa de salvação. O Espírito de Profecia diz assim, Deus nos deu o Espírito Santo como poder para vencermos toda tendência hereditária para o mal. Então não bote a culpa na sua hereditariedade. Meu temperamento é assim, a minha mãe era... Deus deu o Espírito Santo para vencer toda a tendência hereditária. Então não há desculpa para aqueles que não buscarem a salvação. Esta é a carta de um dos homossexuais que escreveu para mim, uma carta linda, 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 e eu tirei o nome dele do final para que não seja vista. Esta foi a carta dele. Diabetes tem cura, hipertensão tem cura, mas tem controle. Não há cura para a natureza pecaminosa, há controle. Enquanto você tomar o remédio do céu, a natureza está sob controle e o predomínio é da natureza espiritual. Se você parar de tomar o remédio, vem a diabetes, vem a pressão alta, na vida espiritual vem o pecado e vem a perdição. O que eu apresento por último? O que devo fazer para ser salvo? Resposta, tem que deixar de fumar para ser salvo? Não. De beber? Não. Eu não vim para a igreja para parar de fazer coisas, eu vim para a igreja para aprender a me relacionar com Jesus. E quando eu estiver com o Espírito Santo fazendo parte da minha vida,
todas as mudanças se farão e a minha vida será santificada pelo poder de Deus. Não soltar a mão de Jesus é o segredo para que tenhamos a salvação. Todos eles andaram com Deus e aprenderam que andando com Deus, a gente passa a ter a maravilhosa experiência. Último minuto só. Aqui está um paciente, onde eu estou fazendo transplante cardíaco nesse paciente. É real, foi o primeiro transplante do norte do Brasil. Nesse transplante havia vários maquinários a serem usados. Foi uma noite inteira de cirurgia. É interessante, os maquinários de Deus para trocar o nosso coração são a palavra de Deus, a oração, a comunhão, o testemunho. Nota que o coração novo não cabe no peito do paciente. Tem que haver transformações. Aqui está o doutor Dionísio, à esquerda de óculos, fazendo as transformações no coração novo para que possa caber. Porque um pecador não cabe dentro da natureza pecaminosa. Cristo tem que fazer as transformações. O novo coração está pronto, mas antes de colocar o novo tem que tirar o velho. Não dá para deixarmos os dois corações batendo. Esse velho tem que sair. Esse coração velho não serve mais. Cristão com dois corações morre. Cristão tem que ter só um coração. É o coração transformado por Deus. Aqui está o coração velho sendo jogado fora, para nunca mais voltar. E aqui está o coração novo entrando nesse homem. Ali está, eu não preciso eu posso mostrar porque saiu no jornal isso aí, então não é segredo, não é algo confidencial. Aqui está um novo coração batendo, e agora batendo para que ele possa viver muitos outros anos de vida. Quando Cristo coloca o nosso novo coração, as transformações acontecem, e a gente passa a ter uma vida pura e santa. Eu ia terminar contando a minha história do trânsito, não vou contar, mas eu digo a vocês que o meu temperamento, a gente tem que seguir tempo, calma, um dia a gente senta para conversar, a gente vai jantar e toca para diante. Não, calma. Deus me transformou para o trânsito, e foi uma grande transformação na minha vida. O pastor Marcos hoje é um perdedor no trânsito. Toda vez que alguém quiser duelar, não vai duelar comigo, porque eu sou um perdedor. E isso eu faço com muita alegria pelo poder de Deus. O que ele tem que mudar na sua vida? É assim que eu quero acabar. Qual é a natureza pecaminosa? Qual é o pecado que tem mantido você longe de Deus? Ele tem que transformar. Leio ali atrás. Tempo esgotado. A gente volta na outra vigília. A gente volta na próxima vigília. Que Deus abençoe. Isso é bom, porque aí fica para a próxima, né? Aí fica para a próxima, é assim que é lindo, né? Pastor Marcos, muito obrigado, amigo. Dá uma chegadinha aqui. Deixa eu te agradecer na pessoa do Pedro, pastor Jael, pastor Abdoral também, que se movimentaram bastante para que tudo isso acontecesse. Obrigado por aceitar o convite. E obrigado por estar aqui e poder crescer espiritualmente. Obrigado por estar com vocês e ouvir tanta coisa bonita e crescer espiritualmente. Amém. Deus te abençoe, viu, querido? Nós temos um vídeo para ver agora. É um vídeo que... O que é? Ah, vem aqui, pastor. Eles estão pedindo que... Pastor, vem aqui. Chega aqui. Aqui quem manda é eles, pastor. É. 4 frases falta, né, irmão? Senão não está certo. É nossa marca. É que eu te amo, irmão. Eu preciso do Senhor para ser feliz. O Senhor é a parte visível de Deus. Louvado seja e eu creio mais em Deus porque o Senhor existe. Amém, irmão? Amém. Louvado seja Deus. Amém. Saudação para esse servo de Deus aí. Amém. Glória a Deus.